Então, pessoal, agora, a partir de agora, então, começa a aula gravada. Eu peço para marcarem a presença ali no chat, por favor. E daí nós vamos desenvolver o assunto proposto para hoje, tá? Pessoal, o colega Eduardo Faída está com dificuldade de acessar lá. Se alguém puder dar uma ajuda para ele, a Fer Souza também, tá? Beleza, então vamos que vamos. Ó, com relação ao cronograma de estudo, de atividades que a gente havia combinado de fazer, então ele já está pronto, tá? Mas ele encontra-se... eu submeti isso aí para a professora Angélica também analisar, já que nós tocamos a matéria juntos, nela de manhã e eu à noite, para que a gente tenha um cronograma único que sirva para as duas turmas, tá? Falei com ela 20 minutos atrás, então ela já está fazendo essa análise agora, nesse exato momento, e hoje ainda, ou no máximo amanhã, nós já vamos publicar daí lá no Ambiente Conhecer, tá? Vamos deixar à disposição de vocês lá na aba Percurso com Atividades, tá bem? Mas assim, como eu disse para vocês nos outros, essa é a terceira aula só, né? Nos outros dois encontros, ô Luiz, seja bem-vindo. Nós estamos dando forma à nossa pesquisa, ao nosso trabalho, né? Então, o modelo também do projeto, eu fiz o esboço e a professora Angélica também está analisando. Então, esses dois arquivos serão encaminhados no mais tardar amanhã para vocês. O cronograma de atividades e um modelo de projeto. Sempre é bom, né? A gente começa, quando tem um modelinho, a gente já parte de algum ponto, a gente não fica aí tateando no escuro, tá? Então, esses dois estarão lá à disposição. Mas vocês vão perceber, turma, lá no projeto, que, claro, é uma base, né, para que a gente vá preenchendo com as nossas pesquisas. Eu preciso saber, e de vocês, fique à vontade se quiser falar no microfone ou no chat, pouco importa. Já estão pesquisando algum material? Os grupos já estão conversando, quer dizer, os membros dos grupos já estão conversando a respeito do rumo que pretendem dar para o trabalho? Sim ou não? Ou talvez? Sim. Estão tendo dificuldade de achar material? De achar o material, não. Não. É mais dificuldade de entrar num consenso, né? Porque somos em muitos. Não, mas é bom que a gente exerce também esse lado conciliador nosso, né? Então, a proposta... Pois não, Roberto, fica à vontade. Não, eu quero fazer uma pergunta para o senhor depois sobre o nosso tema, mas pode... Mais para frente eu pergunto, pode continuar aí. Tá, beleza. E isso,
A ideia do modelo é facilitar a estruturação do trabalho, né? Porque é a partir do trabalho escrito que vem a exposição oral. Receberam lá as obras sobre oratória, né? Hã? Alguém, por favor. Beleza. Tá. Vale a pena dar uma lida, tá? Então, hoje, a proposta, assim como tem sido feito de manhã também, é que a gente defina alguns pontos relativos ao nosso trabalho. E daí, sempre, como eu digo, a aula de direito civil ela é mais dogmática, né? A aula de projeto integrador ela é mais aberta para a participação de todos, tá? Inclusive com sugestões. Mas a proposta, então, é que nós entendamos assim, ó. Vocês já devem ter visto isso em metodologia e tal, mas vamos reavivar nossa memória. Toda pesquisa, ela tem que partir de claro, de um tema escolhido e dentro desse tema um problema a ser resolvido. Não travou, não. Uma resposta a ser dada, não é? De acordo com aquele tema proposto. Vocês já chegaram a pensar nesse tipo de situação ou não, turma? E podem ficar tranquilos que eu vou passar por todos os temas, tá? Já chegaram a pensar. Tá bom, isso é muito importante. E a partir do problema, conjugado com uma hipótese, né? Então, vamos lá. Eu vou usar uma ordem aqui que não é.
Voltou, pessoal. Estamos juntos de novo? Olha, desculpa mais uma vez, eu já estou ficando até sem graça, não é? Sempre nesse horário, já repararam? Talvez se a gente começar a aula a partir das 15 para as 8 dê mais certo, porque a gente acaba perdendo um tempinho, tá? Desculpa mesmo. Mas eu contratei a internet da cidade aqui, diz que é a mais potente, então, sei lá. Bom, de qualquer maneira, a gente estava conversando, o importante é não perder o embalo, né? A gente estava, eu não sei, é uma fibra ótica aqui de uma empresa aqui local mesmo, sabe? Né? Mas vamos lá. Ó, então a gente falava do problema referente à questão da redução da minoridade penal. E daí acho que antes de cair, eu tinha feito a seguinte pergunta. Vai, vamos lá, comigo aqui agora. Tinha feito a seguinte pergunta. O grupo que vai tratar desse tema já chegou a pensar numa questão problema referente a esse tema da redução da minoridade? Sim, Você que vai trabalhar nesse grupo, Roberta? eu. Então Porém, acabou que eu comecei com a tua dúvida, então. pois é. Pois não, fica à vontade. Então, o senhor falou assim, um tema, um assunto dentro do tema proposto, certo? Isso. A princípio, eu tinha pensado assim, ó, ideia minha, né? Sugestão minha lá no grupo. A eficácia da lei, nesse sentido assim, está funcionando ou não? Do jeito que está, a minoridade. Funcionando no sentido de ela trazer resultados na Eficácia. diminuição. Na diminuição da delinquência juvenil, é isso? Isso. Aí, eu propus assim, vamos ver aqui no grupo quem que é contra, quem que é a favor, para a gente começar a ter um parâmetro, né, uma ideia, sei lá. E o grupo ficou rachado. Isso. O grupo rachou. Isso, estamos em 8 e ficou 4 para cada lado. Aí vamos pesquisar, quatro que é a favor, vamos pesquisar o porquê da situação, na esfera penal, na Constituição Federal, na parte psicológica, na parte social, vamos pesquisar todos os lados, né? Uhum. E vice-versa, quem é contra, também. Isso. Aí eu achei que o tema daí ficou meio fora, o que eu tinha proposto, a eficácia. Uhum. E aí eu propus o seguinte, ainda não foram todos que votaram lá. Eu propus o seguinte, vítimas ou criminosos? Como anda o debate da lei no Brasil? Alguma coisa nesse sentido. Entendi. Se me permitir a título de sugestão. Claro. Por isso que eu estou conversando aqui com o senhor, para né, socorro. Olha, continuamos caminhando por aí, não? O fato de ter 4 colegas a favor e 4 contra, isso não prejudica em nada. Na minha opinião, até ajuda. Né? Porque o trabalho ele nada impede que ele exponha opiniões favoráveis, opiniões contrárias, mas ao final vai ser preciso chegar a uma conclusão, né? Sim. Mas para chegar na conclusão, a gente pode, assim, a título de sugestão, eu penso que a ideia da eficácia do ECA, do sistema socioeducativo, é um bom ponto de partida. Porque ali, quando você fala em eficácia, é claro que é um conjunto amplo, né, de situações. Como, por exemplo, primeiro passo, o estatuto enquanto lei, enquanto produção do poder legislativo federal, ele é um exemplo para o mundo, né? Há notícias de países hiperdesenvolvidos que vieram até o Brasil
para entender melhor e conhecer o ECA e levá-lo para os seus países. Estou falando aí de países da Escandinávia, por exemplo. Né? Suécia copiou o nosso ECA, a título de exemplo. Só que eu percebo que existe um abismo entre o texto seco, frio da lei e a sua realização. E aí entra a questão da eficácia. Nesse aspecto, a pergunta que me parece que pode ser colocada, e pessoal, todo mundo da sala está convidado ao debate, viu? Isso aqui não é uma conversa só minha e da Roberta, tá? Todos que podem enxergar coisas que nós não estamos vendo, né? Mas a pergunta é a seguinte, eu penso, diminuir a menoridade penal, por exemplo, de 18 para 16, como é o projeto, isso tende a reduzir a incidência de atos infracionais, ou isso vai aumentar o número de criminosos? E daí vai de encontro à sua pergunta. Os adolescentes no Brasil, submetidos ao ECA, que, vamos combinar, são parte de uma população esquecida pelo Estado, desatendida pelo Estado. Essas pessoas, elas são vítimas de um conjunto social, de uma série de circunstâncias sociais, ou elas são pessoas más, criminosas, que realmente merecem a punição penal, e não o sistema educativo do ECA. Sim, ó. Não é? Pois não. A pergunta seria assim, ó, criminosos ou vítimas? Os dois lados da moeda sobre o debate da minoridade penal no Brasil. Então, isso. levantaríamos... Serve de título também já. Isso, de título. Levantaríamos os dois lados da moeda. Por que reduzir, dentro das várias esferas aí a pesquisar, né? Por que não reduzir? Diminuiria a criminalidade, por exemplo, respondendo essa pergunta também, a intuição é pesquisar todas essas áreas. Ótimo. E é claro que se vocês se sentirem à vontade, podem buscar dados estatísticos a respeito dos atos infracionais. Sim, né? também. Eu já adianto que vocês vão chegar a uma conclusão assim, uma conclusão não, os dados mostram. A maioria dos atos infracionais são furto e tráfico de drogas. Eu dei uma lida já. Os crimes hediondos são bem pouquinho, 0,01% de tudo do Brasil aí. Não, há quanto tempo que a gente não ouve falar que um adolescente no Brasil matou alguém, né? Ou praticou um crime mais grave. Então, eu acho que o grupo tá numa toada bacana, tá numa linha de raciocínio interessante, que vai cobrir ambos os lados da conversa, do debate. Até porque quem for nos ouvir, quem for nos ler, né, quando formos fazer os nossos blogs e tudo mais lá no final do semestre, como eu disse na aula passada, são pessoas leigas no direito, né? E quanto mais o leigo tiver amplitude de informações, mais ele pode conformar o seu entendimento e criar a própria narrativa, né? E só fico assim, só faço uma dica antes de devolver a palavra para você, é que a gente tome muito cuidado também com raciocínios extremistas, né? Essa ideia de que tem que tacar na cadeia e... Opa, já vamos te ouvir, Luiz. Que assim, tem que tacar na cadeia e é porque é assim. O pessoal tá travando para todos? Tá ruim não, hoje, né? Internet, professor. Tá ruim, né? Tá. Mas eu acho que é geral. Então, só tomar cuidado com esses raciocínios muito extremos, tá? Para que a gente não abandone o aspecto técnico-jurídico também da discussão. A ideia é abordar pelo lado técnico, né? Pelo lado, não a nossa opinião. Isso, sociológico, psicológico.
Não, não, né? Não é isso, não. Eu estava já dando uma lida em algumas coisas, e eu levantei um assunto aqui para perguntar para o senhor, sobre o artigo 228. Certo. Alguns falam que ele seria cláusula pétrea, o senhor concorda ou discorda? Eu tendo a concordar, porque se o legislador constituinte que criou o texto quis colocar um número específico, o 18, é porque provavelmente houve um estudo em cotejo, né, em conjunto com outros ramos do direito, e chegou-se à ideia de que 18 anos é o ideal em termos de minoridade penal, de forma que isso não poderia ser alterado por emenda à Constituição. Esse é um outro debate também que pode ser trazido a respeito da própria constitucionalidade da discussão como um todo, né? Certo. É porque o Código Civil, lá no 14, né, pode casar, né, pode outras coisas lá. Então, assim, Entendi. tem um pouco de conflito. Você não está matriculado em Direito Civil conosco? Não, professor, eu fiz o Direito Civil já a primeira parte geral, né? Já fez. Fiz. Entendi. Então, só que veja, assim, a pessoa poder casar com 16, 15 até conforme o caso, agora não, 15 agora foi retirado do código, mas com 16, não quer dizer que a pessoa possa fazê-lo sozinho, porque para ela casar com 16, ela precisa de autorização dos pais ou do responsável legal. Então, veja, não é uma atitude que a pessoa pratica sozinha, por si só. E nós também temos que lembrar que a sanção penal, ela é a mais drástica que existe. Nós vamos estar lidando com o direito de liberdade dos indivíduos, né? Tanto que eu sempre falo, quando tenho oportunidade, que direito penal e processo penal são direitos de liberdade, né? Porque nós precisamos de uma apuração muito correta, muito rígida, para que nós não privemos de liberdade um inocente, né? Então, quando eu coloco na balança o direito civil e o direito penal, o prato do direito penal ele tem que ser mais pesado. E daí vamos completar com a sugestão do Luiz, ó. A redução está sendo usada como uma política imediatista. Isso é muito importante. Isso é aquilo que a gente chama de direito penal demagogo, para aparecer no Jornal Nacional. E aquela legislação que eles falam? Desculpa? Seria tipo aquela legislação álibi. Sim. Então nós vamos resolver os problemas sociais que envolvem a infância, colocando esse grupo social na mira do direito penal, né? E daí, conforme o Luiz complementa, futuramente não seria prejudicial ao próprio direito, seria prejudicial não só ao direito, na minha opinião, como para a sociedade como um todo, porque os índices de reincidência no Brasil são altíssimos. Então nós começamos a punir penalmente mais cedo a pessoa, ela não vai ficar para sempre na cadeia, porque nós temos um sistema progressivo, uma hora ou outra ela volta para a rua, e já, por exemplo, uma pessoa com 17 anos de idade já ostenta uma condenação criminal. Nós sabemos a dificuldade de um egresso do sistema prisional ou alguém que tenha condenação, por exemplo, de conseguir um emprego. Não é? Então, veja, é um problema que ele se espraia para várias áreas, né? E daí a beleza do problema colocado, porque ele vai atingir a área social, o desenvolvimento pessoal desse indivíduo, enquanto ser humano, o próprio inchaço do sistema carcerário, que já está abarrotado de gente, e, enfim, questões outras, não é? A questão constitucional, e por aí vai.
né? Não sei se te ajudei, Roberta. Não, E sim, professor, sim, é bacana ouvir a sua ideia a respeito e vai clareando, né? Acredito que o grupo todo aí não está se manifestando, mas acredito que para todos clareia, sim. Bom, vou deixar o senhor falar Show. dos outros temas, né? Senão vai roubar a aula só para mim. Ah, sim. Então tá. Ó, aqui o Luiz Fernando se voluntariou, tá? Então eu vou agora conversar com o Luiz e com vocês todos a respeito do tema da. Vou pôr um ok aqui na minoridade. O tema do sistema penitenciário. Então, focar na superlotação. Superlotação. Deixa eu anotar, eu vou anotando tudo, tá? Pra gente, depois eu passo isso aqui no computador, se ele não travar. Olha, o sistema penitenciário e a superlotação é um tema realmente bastante presente no dia a dia da sociedade brasileira, né? Como nós falamos outro dia, é um tema que, em termos legislativos, não dá voto. Ninguém se preocupa com essa parcela da população que hoje ocupa o cárcere. Dificilmente nós veremos, Luiz e pessoal do seu grupo e os colegas todos, dificilmente nós veremos aí legislação, né? Legislação que venha a acolher ou tentar melhorar a vida desse grupo populacional, porque o grosso da sociedade, o homem médio brasileiro, ele é refratário a esse tipo de políticas. Porque o discurso médio é assim, mas vai tirar do trabalhador para dar dinheiro para vagabundo que está preso. Tipo tiozão do WhatsApp mesmo, tá? Sim, como você colocou, bastaria que a Constituição tivesse uma previsão, mas a Constituição tem, Luiz. Na Constituição, no artigo 5º, nós vamos ver lá, deixa eu alcançar aqui, é jogo rápido. Tá aqui. E isso, bastava a Constituição para que ela fosse seguida, né? Entendi o que você quis dizer. Cadê? Ó, por exemplo, o artigo 5º, inciso 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Certo? Olha, sem ser intrometido, eu sempre tento manter uma distância, mas a vontade de ajudar é maior, tá? Peço perdão. Já ouviram falar de uma teoria chamada estado de coisas inconstitucional? Chegaram a ouvir falar? O que é isso? Em linhas gerais, tá? Porque depois eu passo o número da DPF, que é uma ação que correu no STF, está correndo ainda, para que vocês possam aprofundar a pesquisa. Mas, grosseiramente, na Bolívia, na Corte Constitucional Boliviana, passou a haver uma discussão muito intensa a respeito dos povos indígenas bolivianos que estavam sofrendo. Não é por essa mesma disputa de terras que nós vemos aqui, só que lá, ao invés de garimpeiros e pecuaristas, o que nós temos lá são os cartéis avançando sobre as terras indígenas para produzir maconha e cocaína, plantar, né, cannabis e flor de coca. E daí chegou-se a essa tese. Agora não sei se é Bolívia ou Colômbia, mas é um desses dois países aqui, irmãos nossos da América do Sul, que existe um estado de coisas inconstitucional. O que é isso? É quando a violação à dignidade humana ela é tão frequente, ela é tão sistêmica, ela está tão enraizada que a Constituição sofre, não é? A Constituição é agredida diuturnamente pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, veja, é uma agressão total à dignidade humana. Isso foi trazido para o direito brasileiro
para tratar do sistema carcerário no Brasil. E chegou-se à conclusão que o sistema carcerário brasileiro encontra-se num estado de coisas inconstitucional. Ou seja, os presos são tão vilipendiados, são tão violados diariamente, seja porque o executivo não promove a adequação dos prédios, seja porque o legislativo não legisla na melhoria do sistema, em termos de criar leis que possam melhorar a vida dos presos, seja porque o judiciário, em certa medida, se omite quando poderia ajudar. Então, o STF decidiu o quê? Que para melhorar a vida do sistema carcerário como um todo, é preciso uma atuação nas 3 esferas de poder: administrativa, administrativa, legislativa e judiciária, para juntos, o Estado como um todo, tentar melhorar a questão das péssimas condições do sistema carcerário. Porque, veja, e sempre tentando tirá-los, né, daquele senso comum. Eu sei que não é o problema aqui, que nós estamos numa sala excelente. Eu sempre comento com a minha noiva, com a minha mãe, que eu sempre tenho a oportunidade de trabalhar com os melhores, e dessa vez não é diferente. Mas sempre tentar abafar essa conversa assim, tá preso é porque merece. E se merece estar preso, ele tem que sofrer mesmo, né? Não é assim. E daí tem uma teoria que eu estou escrevendo aqui, ó, no chat. Elegibilidade. Eu não sei se eu coloquei lá no grupo para vocês, mas se não eu ponho lá depois. Essa teoria aí da less eligibility, que vem do direito inglês do século XIX. E tem alguma lógica, mas nada pode ser levado ao extremo. O que essa tese dizia? Olha, a estadia do sujeito na cadeia tem que ser muito pior do que seria na sua própria casa. Então, o ambiente carcerário, para essa teoria, tem que ser pior por natureza. Tudo bem, isso tem alguma lógica. Agora, o sujeito já fica impossibilitado de se locomover, sofrendo perigos inerentes à aglomeração de pessoas, não é? O que isso eu tinha colocado, né? O que mais a gente pode piorar ainda? Será que agora não é a hora de a gente dar uma melhorada nesse sistema, né? Eu acho que seria por aí, Luiz, a ideia, sabe? Desculpa, eu até fiquei aqui divagando e falei demais. Você, ou qualquer um do grupo, ou qualquer um da sala, fique à vontade para pôr um contraponto ou algo nesse sentido, né? Mas o problema, então, é porque a gente precisa de um problema assim, ó, pá, né? O problema do sistema penitenciário, aí pode ser a superlotação, ou poderia ser, aí a título de sugestão, um estudo desse estado de coisas inconstitucional, que vai levar em conta a superlotação, vai levar em conta a ausência de remédios, vai levar em conta a ausência de auxílio médico, a péssima alimentação, os homicídios que são cometidos lá dentro, né? Do sistema como um todo. Quem não lembra do presídio de Pedrinhas, não é? Com várias decapitações, né? Não sei, ajudei, será? Ou atrapalhei? Os outros grupos eu peço perdão se eu acabei sugerindo, mas para vocês eu sugiro também, não tem problema, tá? Tô aqui como orientador mesmo, tá? Eu só não sou fazedor de trabalho, mas orientador eu faço com todo o carinho. Ótimo. Então vamos para o terceiro ponto, para o terceiro grupo? Pode ser? Então, conforme vocês vão pedindo aí, eu vou marcando, tá? Deixa
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É jogo rápido, prometo. Tem 2 abas abertas aqui, eu aproveito. Estado de coisas inconstitucional. A DPF. Pessoal, do sistema carcerário aí, vocês vão encontrar um processo chamado ADPF 347, tá? Lá é discutido esse tema. Da fake news, vamos lá. Liberdade de expressão e fake news. Gostaria de ouvir de vocês antes, queridos, do grupo do fake news, da liberdade de expressão, se já pensaram num problema inicial, para que a gente possa refiná-lo aqui. Ou se não, a gente sugere também. Esse é um tipo de aula que sofre bastante por não ser presencial, né? Chegaram a pensar, Eduardo, em alguma coisa? Não tá aí? Tá ótimo, fica à vontade. Porque enquanto você vai digitando, eu vou tentando já dar um ponto de partida, ver se a gente concorda, e também o pessoal da sala, todo mundo, essa aula é uma aula coletiva, né? Ó, quando eu toco no tema da liberdade de expressão e da fake news, o primeiro problema que me vem à cabeça, se fosse para eu fazer o trabalho, eu me perguntaria: a liberdade de expressão constitucionalmente garantida, né? Ela me permite usar de notícias falsas, né? Porque me parece que as fake news elas têm sido usadas para mais um viés eleitoreiro, né? Político eleitoreiro, né? E daí a minha pergunta inicial seria essa: bom, eu, cidadão João Felipe, protegido pela Constituição, tenho liberdade de expressão. Ponto. A liberdade de expressão que eu possuo me permite me utilizar de notícias falsas que só causam malefícios à sociedade sem que eu tenha nenhuma punição, né? É mais ou menos isso. Ou que é um debate muito semelhante que aconteceu há um tempo atrás com relação ao discurso de ódio, né? O famoso discurso de ódio trazido lá do direito norte-americano, né? O hate speech. Tá aí. Vamos ver qual foi. Gostaríamos de seguir o seguinte raciocínio inicial: os limites da liberdade de expressão. Ótimo. E, ao nosso ver, disseminar notícias falsas ultrapassam os limites da liberdade de expressão. Exatamente. Quando eu falo do discurso de ódio, para servir de exemplo, a pergunta era exatamente a mesma, né? Tem um caso famoso no Rio Grande do Sul. Depois eu lembro os nomes dos casos bonitinhos e vou colocando lá no grupo para vocês. Que o indivíduo escreveu um livro de cunho nazi-fascista, no qual ele pregava o ódio racial, né? Por óbvio que, inclusive, esse livro foi publicado e chegou a estar em prateleiras de livrarias. Então veja que, num primeiro momento, a liberdade de expressão dele foi protegida. Mas é óbvio que isso chegou na discussão até o Supremo Tribunal Federal. E o STF disse o seguinte: olha, fulano,
embora você tenha liberdade de expressão constitucionalmente garantida, não quer dizer que você pode fazer com a sua liberdade aquilo que você bem quiser. Porque senão não precisa nem de Estado. Nós voltamos lá naquele. Lembra do John Locke? Aquele estado de natureza. Nós voltamos lá no lobo. O homem é o lobo do homem e a sobrevivência do mais forte. O Estado existe para garantir a sua liberdade e também para limitá-la quando necessário for. Então eu penso que o grupo está nessa. E isso, olha só quantas fake news nós temos. Os remédios milagrosos, maquiagem de dados, de números, não é? As próprias mentiras que um candidato propaga com relação ao outro. E isso no período eleitoral. Mas sempre e assim, Eduardo e grupo teu grupo aí, os seus colegas, você não precisa ser tão direto e focar num só aspecto, mas também eu tenho medo que nós façamos uma abertura muito grande, aí fica difícil a gente abarcar, porque daí vai ter que escrever bastante. Eu sei que você tem capacidade para isso, não estou duvidando da capacidade que vocês têm de produzir, mas eu acho que para esse primeiro momento assim de um trabalho que nós estamos criando juntos, seria o adequado meio termo. O Buda já falava há milhares de anos atrás que a virtude está no caminho do meio. Então façamos assim, se me permitirem, de uma maneira que a gente não aborde só um aspecto das fake news e nem tente abordar todos, porque daí nós vamos acabar criando um monstro que nós teremos que domar. Talvez se nós fizermos aí eleger, 3, 4 aspectos das fake news que são prejudiciais, que violam a liberdade de expressão. E trabalhar com esses 4 pontualmente, nós vamos ter controle sobre o nosso trabalho. Né? Porque a atividade de escrita científica, ela é muito bacana e muito traiçoeira. Porque, a princípio, você começa a escrever e as ideias vêm, e você quer pôr tudo que vem na cabeça, né? Não, pode aprofundar nos casos, sem problema algum. Só que sem abordar muitos casos, entendeu? A gente pega alguns, da preferência do grupo, eu não vou tentar não me imiscuir nessa escolha, e dentro desses escolhidos, dá o aprofundamento devido. O que vocês acham? E isso vale para todos, tá? Então, eventualmente, né? Pode ser também aprofundar em um caso e citar outros. Sim, a espinha dorsal do trabalho é liberdade de expressão e fake news. Como problema na saúde pública, eleitoral e manipulação de dados. Ó, por mim tá ótimo, né? Agora, daí vocês precisam, em grupo, conversarem para poderem desenvolver essas ideias, né? Mas importante, sim, falar sobre liberdade de expressão e os limites da fake news. E daí o projeto de lei, olha, eu peço desculpa, mas eu não o li ainda. Prometo que eu faço isso essa semana para que na próxima aula a gente possa aprofundar o debate. O projeto de lei, salvo engano, traz criminalização de fake news, não é isso? Agora, a pergunta que eu faço, Eduardo, e faço para você e para a turma toda, duas perguntas. Primeiro, já perceberam que nesse país direito penal é que nem Magnopirol. Direito penal é para tudo aqui do Brasil. É que nem anador, né? Qualquer problema da sociedade é crime. Primeira pergunta: criminalizar soluciona? E isso, e ter esse aspecto da censura. Agora, veja, e aí eu já posso me posicionar porque eu tenho um posicionamento já pré-concebido a respeito.
sob a desculpa de evitar tortura, nós vamos permitir prejuízo à sociedade? Né? São esses dois valores que nós estamos em debate, liberdade de expressão e fake news. Né? E a segunda pergunta que eu ia fazer, as pessoas que praticam fake news no Brasil, hoje, que estão dentro de uma cúpula de poder, adianta alguma coisa ser crime? Se nós sabemos que essas pessoas possivelmente passarão impunes? E isso. É que a libertinagem daí tem mais uma conotação mais uma conotação erótica, né? Mas sim, entre liberdade e libertinagem são coisas diferentes, né? Ganha mais dinheiro atualmente. Sim, é o capitalismo financeiro, Adeilson. Aquele capitalismo industrial e comercial que Marx falou tanto, ele está fadado aí desaparecendo, né? Agora é o capitalismo dos rentistas, dos financistas, que vai se provar desastroso também, pode ter certeza. Isso, Luiz, e mesmo que os autores das fake news sejam condenados, a pena é muito baixa, porque existe uma cultura também do cidadão médio que é assim, ai, agora é crime, nossa, que bom, então ninguém mais vai praticar essa conduta, que é algo fantasioso, né? Muito fantasioso, tá? Ajudei, turma, ajudei o grupo da liberdade de expressão e fake news. Isso, quem sabe se arbitrasse multa, né? Pesada, multa pesada. O cara que pratica fake news tem que pagar uma multa de 30 mil reais. Eu tenho certeza que assusta mais do que falar que vai dar 3 anos de cana. Desculpa, cadeia, né? Porque uma pena, por exemplo, de 3 anos, o sujeito cumpre em regime aberto, dando risada e fazendo de novo, não é? Então são aspectos que eventualmente podem ser trabalhados, né? Eu espero ter ajudado. E assim, esse não é o único encontro que nós temos para tratar desses assuntos. E a gente vai, ao longo da escrita, da pesquisa de vocês, a gente vai refinando, não é? Vai aí dilapidando esse material, tá? Espero ter ajudado. Daí agora, então, nós estamos com 2 grupos. Tem aqui o grupo da isonomia material e direitos das mulheres e as consequências psicológicas dos crimes sexuais. Alguém se voluntaria? Professor, então, o nosso tema é bem abrangente. Qual que é, Maria? É o das consequências psicológicas de abuso sexual. Ótimo. Eu fiz uma pesquisa sobre pedofilia, né? Mas eu tô com um pouco de receio de tipo, como que eu vou apresentar esse tema, porque é muito polêmico. A questão de que a pedofilia, ela não é necessariamente um crime, né? Que tem 3 crimes que envolvem o abuso de menor, que é o estupro de vulnerável, a corrupção de menores e a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Então, tipo, a pedofilia, no caso, ela não é um crime, ela é uma doença. Isso, a Eu queria pedofilia saber é um traço psicológico da pessoa. isso. Eu queria saber como que a gente pode abordar isso de forma responsável, sem que, tipo, pareça que a gente está, não é inocentando a palavra, mas deixando de lado a perturbação dessa pessoa. É um tema muito importante. E na maioria das vezes, o pedófilo nunca foi abusado. Sim. Olha, eu diria que uma forma de abordar de maneira responsável, gostei da sua preocupação, né, da preocupação do grupo, é colocando, acho que uma primeira forma de chamar a atenção do nosso leitor, do nosso ouvinte, nesse caso, seria os dados estatísticos. Os números
da violência sexual contra crianças e mulheres. Eu não sei se vocês vão focar só nas crianças ou vão abordar as mulheres também. Os números da violência sexual no Brasil. São números aproximados, claro. Existe uma infinidade de casos que, infelizmente, não chega a conhecimento do poder público, não é? Mas aqueles que chegam a conhecimento já são assustadores. E a partir daí, desenvolver no sentido de que... E daí é só assim sugestão. Eu estava, inclusive, pensando em todos os temas, hoje à tarde, e no tema de vocês eu pensei em pedir ajuda para a professora Damares, sabe? Já que nós estamos integrando as matérias, mas me parece que se eu tivesse que trabalhar esse tema, eu usaria primeiro os dados e depois, em termos de consequências, na área da psicologia, como a vítima desse delito, dessa prática, porque você procurar no ECA tem também, sabe? Tem lá também delitos contra a dignidade sexual de adolescentes e crianças. Como a vítima enxerga esse fato, eu acho. Sabe? Então, é porque a questão é a seguinte, a própria condição psicológica do pedófilo pode ser uma consequência do abuso sexual. É nessa questão que eu queria, trabalhar, entendeu? De, Entendi. como que a gente pode apresentar isso e como que a gente quebra esse tabu e explica para as pessoas que pode existir um tratamento, que a questão da atração sexual por criança não é necessariamente um crime e que essa pessoa precisa buscar uma ajuda para que ela não acabe cometendo um crime. E, poupe mais crianças de sofrer abuso. Entendi. Como a figura do abusador, ele está dentro de um círculo vicioso, é isso? Um círculo ruim. Isso mesmo. Ontem ele foi abusado, como consequência, hoje ele pode ser um abusador. É essa a ideia, se eu entendi. Essa ideia mesmo. Tá. E a partir daí, como evitar que ele pratique a conduta? Tá ótimo. Eu acho que daí nós vamos precisar aprofundar no que diz respeito a conversar efetivamente com pessoas da área. Nós temos hoje a professora Damares, que é fenomenal, e antes dela, nós tivemos a professora... Oh, meu Deus, ela é psicóloga forense aí no Fórum em Ourinhos. É interessante porque eu conheci minha noiva na aula dela, gosto demais dessa professora e agora me fugiu o nome. Consuelo, ótimo, bem lembrado, Luiz. Então nós tivemos a Consuelo também, que é fantástica nesse assunto, né? Conhece bastante, conduz pesquisas. Então, me parece que nesse primeiro momento, nessa semana que vai passar até a quinta que vem, nós podemos nos concentrar assim: levantamento desses dados, fica à vontade para discordar também se achar que não, tá? Levantamento desses dados, mais o número de pessoas que são diagnosticadas com esse desvio de personalidade. Então, e quais as causas... Desculpa interromper. Esse é um tema muito interessante, porque, das pessoas que são presas por praticar o crime de pedofilia, de 20% a 30% são, têm a condição de pedófilo, entendeu? Então, várias pessoas que praticam esse crime não são pedófilos, eles não têm essa condição, que pode ter um tratamento. A imensa maioria não tem a condição, é isso? Não tem, exatamente isso. E daí, para essas pessoas, direito penal neles, né? Isso. Né? Sem ser radical, mas quando eu digo direito penal neles, assim, com os rigores da lei, com as garantias processuais, a pessoa que responda, não é? Agora, então isso poderia ser já um eixo do trabalho, entendeu?
e daí pensar em como isso, como essas pessoas são tratadas perante o direito penal. As pessoas que não têm esse traço de personalidade respondem a um direito penal comum, por assim dizer, né? Agora, aqueles que possuem essa doença, por assim dizer, que pode ser assemelhado grosseiramente a um psicopata violento, né? A pessoa adquiriu essa condição por razões da própria vida, por circunstâncias, por exemplo, também ter sido vítima, mas vai morrer assim, penso, né? Aqui não é nenhum psicólogo que está falando, mas pelos trabalhos que eu já orientei, pelo que li a respeito, o psicopata adquire esse traço, ou ele morre, ou ele nasce com esse traço e vai morrer assim, né? Mas é preciso criar, então, ou pensar formas de que durante a sua vida o sujeito não cometa esse fato, ou se já cometeu, não venha a reincidir nele, né? E eu tinha pensado também, né? Pois é, eu imagino que deva ser de revirar o estômago, né? Desculpa a curiosidade, Luiz, você é escrivão? Dele... Escrivão, legal. Lá com o Antônio, o Dr. Pedro Alcântara, o Pedro Teles, é isso? Ah, Nadine. Legal. Muito bom. Então, você que está na linha de frente lá, você vê cada absurdo que acontece, né? Eu até pensei hoje à tarde, enquanto pensava nos temas, no tema específico da violência sexual, eu não é segredo nenhum para vocês que eu fiz a minha dissertação de mestrado com relação a uma ciência chamada vitimologia, né? Eu me preocupo muito com o estudo da vítima, de crime em geral. Aí você vê também que é super amplo, né? Vítimas de crimes em geral, né? Claro que na dissertação a gente afunilou, mas eu trabalhei ali, em certa medida, as vítimas sexuais, sem distinção entre adultos ou adolescentes e crianças. Mas como você já tem uma linha de trabalho, eu vou só expor o que eu tinha pensado para ver se pode ser útil em alguma coisa. A vítima de delito sexual é uma pessoa que já está, e não só mulher, né? Mas o homem também é vítima, enfim, mas o foco é maior na mulher, que é a vítima mais frequente, e nas crianças e adolescentes. Já é uma pessoa que está sensibilizada, fragilizada. E lá no nosso trabalho, na nossa dissertação, nós colocamos assim aquilo que é chamado de sobrevitimização. O que é isso? Imagina uma mulher, uma adulta que foi vítima de um crime sexual, de um estupro, por exemplo. Essa pessoa, quando chega na delegacia, ela tem que contar a história. Depois, quando ela vai para a audiência, ela tem que contar de novo essa história, não é? Ela tem mais de uma ou várias vezes ficar lembrando esse fato. Isso é chamado de sobrevitimização, né? E eu peço licença ao Luiz, mas na pesquisa nós chegamos à conclusão que o aparato policial que está ali na linha de frente, apesar de ter melhorado muito, ainda fica muito a dever no trato da vítima, né? De como receber essa pessoa que teve aquilo que é isso, ela vai contando, e a pessoa teve aquilo que eu considero assim de mais sublime, né? Algo que é tão importante, que é a sua liberdade sexual, o ato sexual em si tem que ser algo bonito, algo prazeroso para a pessoa, né? Então, a pessoa acaba se tornando vítima do próprio Estado, né?
por exemplo, na audiência, eventualmente, ainda há fóruns que a vítima espera para começar a audiência no mesmo corredor que o agressor. Ou quando entra na sala de audiências, tem que ficar cara a cara com essa pessoa, tá? Eu tinha pensado nesse sentido, Maria Eduarda. Se você achar, você e o seu grupo, se vocês acharem que é algo que vale a pena explorar, também eu estou à disposição. Mas se vocês quiserem ficar com essa ideia inicial, nós vamos sim buscar, né, materiais e traçar esse problema assim que eu tá melhorando, mas ainda tem muita falha, né, Luiz? Achar esse problema que eu acho que tem que ser algo assim meio não imediato, mas algo que não te dê mais certeza sobre aquilo que você quer trabalhar, entendeu? Fica à vontade, a palavra é tua. Não, eu concordo. Tanto é que o nosso grupo ainda não decidiu exatamente o tema. A gente vai se reunir amanhã e a gente vai conversar mais sobre isso. É que esse tema eu achei, tipo, muito interessante. Eu achei que seria muito legal falar sobre ele. Só que eu entendo que a gente teria que fazer uma pesquisa muito mais extensa. A gente precisaria ser responsável nesse estudo. Porque não é um tema fácil de se falar sobre, né? Mas a gente vai ver ainda. E daí eu confesso, sem medo nenhum, que talvez nessa linha eu seja de menos utilidade. Mas se o grupo achar que, ó, o professor, mesmo participando menos, a gente se vira, ótimo, ótimo. A liberdade de vocês é ampla para a escolha do tema que vocês acharem melhor para trabalhar, né? E quando eu digo melhor para trabalhar, também não quer dizer o mais fácil, tá? Não estou chamando ninguém de preguiçoso, não é isso. Mas a gente sabe que nesse estágio do nosso aprendizado, talvez ele se torne algo que vá, ao invés de nos ajudar, nos prejudicar em termos de consumo de tempo, né? Porque além de tudo, vocês têm outras 6 matérias aí para dar conta, né? Então, essa aula está sendo gravada, Maria Eduarda. Eu vou postar depois das 9 no grupo, ó, no Ambiente Conhecer, e depois o grupo pode rever ouvir de novo o que eu disse, ver se é de alguma pertinência, ou se prefere efetivamente continuar nesse aspecto mais psicológico da coisa, que também é louvável. Também é louvável. Né? O que a gente pode fazer, e quando eu digo a gente é porque eu sou parte de todos os grupos, né? O que a gente pode fazer é buscar com a professora Damares e com a professora Consuelo um aconselhamento sobre materiais. Porque eu penso que se houver materiais à disposição para pesquisa, facilita demais. Aí a gente pode tocar o tema que a gente achar melhor. Ó, nós vamos falar aqui sobre o direito quântico e a física nuclear. Tem onde pesquisar? Ótimo. Pelo menos é assim que eu enxergo os temas, né? Não sei. Professor, Pois não. não sei se eu interrompi a Maria. Eu tô do mesmo grupo que ela e certo. a gente ainda, né, como ela disse, a gente está considerando alguns temas ainda, inclusive esse que o senhor falou. Nós temos a gente escolheu esse tema porque eu posso falar o que eu vou falar agora, tá tudo certo. Porque nós tivemos casos em algumas meninas desse grupo. Então, eu queria saber se existe alguma forma que a gente possa abordar isso no trabalho, contando a nossa experiência com isso. Experiência própria. Sim. Sem se expor, né? Assim, na verdade, a gente não se importaria em se expor. Entendi. Eu penso que não há óbice para exposição. E a abordagem seria, por exemplo, na forma de um relato? Sim, foi o que a gente pensou. Poderia ser feito o relato no corpo do trabalho, demonstrando eventuais consequências desses atos, né? Desses acontecimentos. O que você acha? Sim. Né? Eu, de antemão, quero frisar que eu lamento muito que isso tenha acontecido, tá? Com vocês, e me solidarizo e me coloco à disposição enquanto professor, enquanto amigo, enquanto orientador, tá bem? Sim, tudo bem. Não, isso já está resolvido, assim, faz alguns anos, Entendi. então
para todo mundo estar certo. A gente escolheu esse tema justamente por isso. A gente achou que a gente ia poder acrescentar de alguma forma. Sim, sim. Então, e daí vocês façam o seguinte, Isabela, se achar pertinente. Vocês deem uma última conversada, ponderem essa sugestão que eu dei. Se não quiserem seguir, ótimo, não tem problema nenhum. Ou se já estão também com o tema acertado, a forma de explorar o tema acertado, daí vocês falem comigo, eu vou procurar mais material, eu tenho uma biblioteca bem grandinha aí, considerável, que tem bastante assunto lá, bastante coisa que possa ajudar, e também posso tomar liberdade, se vocês não quiserem fazê-lo, de procurar a professora Damares e a professora Consuelo, para ajudar na coleta desses materiais. O que vocês acham? Eu acho que a partir de amanhã a gente vai ter bem definido o que a gente vai querer fazer. Legal. Porque, por enquanto, assim, nós temos muitas ideias, né? E cada uma vai falando e a gente nunca decidiu, assim, ainda o caminho. Na hora, assim, a cabeça faz... né? A gente quer por tudo, não é? Uhum. Tudo num trabalho só. Mas, como eu disse para vocês lá na primeira aula, essas pesquisas podem também servir como temas que a gente vai explorar durante toda a nossa vida acadêmica, né? Aqui eu espero estar, assim, acendendo uma faísca, né? Primeiro, para despertar o gosto pela pesquisa, e segundo, para que o tema escolhido possa eventualmente se tornar um companheiro de jornada aí ao longo da nossa vida acadêmica, né? A Maria Eduarda ia falar? Desculpa. Perdão. Não, então, outra possibilidade, né, que a gente também conversou sobre, era a questão da ficção. Aí eu queria saber se a gente poderia usar algum livro, algum filme, alguma coisa assim como referência, ou se a gente teria que usar só fatos científicos mesmo. Então, sobre usar livros de ficção, aí teria que ser aquela literatura que é universal, que é clássica, eu penso, sabe? Se citar, por exemplo, um Shakespeare, um outro autor que já é consagrado, sabe? A gente tinha Que é pensado preto no em branco. dois. Um deles era Lolita, e o outro é um Lolita. livro mais atual. É um texto clássico, Lolita, né? Sim. Vocês têm aula com o professor Matheus? Sim. Então vamos fazer o seguinte. Deixa que eu pergunto para ele. Pode ser? Tudo bem. Eu anoto aqui, porque ele que manja mais dessa questão metodológica, né? De obras literárias. Legal. Mais alguma observação, meninas, do grupo das consequências psicológicas? Eu acho que era só isso, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Espero ter sido professor. de alguma ajuda, meninas. Agora, então, nós vamos para o grupo da isonomia material e direito das mulheres. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu tô falando muito alto? Não, na verdade, seu microfone está até baixinho. Verdade? Deixa eu tentar aumentar. Mas está dando para ouvir. Então, professor, a gente pensou num tema assim, trabalhar qual a correlação entre a isonomia material e os direitos assegurados pela Constituição Federal às mulheres. Certo. Os direitos que estão na Constituição. Isso. A gente pensou assim, se basear nessa pergunta de pesquisa. Mas, no caso, a gente esteve conversando sobre algumas coisas que a gente poderia abordar, mas não tem nada assim definido ainda. Uhum. Vocês perceberam a sala toda que são temas abertos. Daí a gente precisa fazer o fechamento, não é? E traçar um caminho.
Quando eu penso na isonomia e no direito das mulheres, eu pensaria nesse momento, primeiro, tentar afastar da área penal. Porque daí poderia ser assim, Lei Maria da Penha, né? Só que acho que não é esse o propósito agora, porque vocês vão ter aula de Lei Maria da Penha mais adiante na faculdade, entendeu? Sim. Mas uma situação que me chama muito a atenção, Pamela e turma como um todo, é a seguinte pergunta: por que em determinados ambientes profissionais eu tenho tão reduzido número de mulheres? E essas poucas mulheres que atingem esses ramos ganham menos e muito menos do que os homens. Isso. Seria essa a primeira ideia. Então, pois eu não. até pesquisei um artigo do secretário-geral da ONU. E o tema é a desigualdade de poder entre os gêneros, segundo ele. E aí eu achei muito legal. Desigualdade de poder. A desigualdade do poder entre os gêneros. Aí, assim, ele fala sobre a diferença salarial, ele fala sobre a violência que as mulheres sofrem, o assédio no ambiente de trabalho e até na internet. Opa, isso é importante, hein? Isso é muito importante. Fala sobre a diferença salarial, desigualdade, os cargos que são ocupados mais por homens e por que não por elas. Então, eu achei assim, legal o artigo para dar uma base. E eu acho que me parece um problema bastante pertinente da sociedade, né? E assim, especialmente para as mulheres, né? Quem é mulher, porque o homem, vai lá o homem falar dos problemas da mulher. Quer dizer, isso já é uma baita de uma insensibilidade, né? Porque daí nós vamos explicar para vocês os seus problemas, né? Mas aqui eu coloco assim, a título só de fomentar o debate, né? Quem sou eu para explicar para uma mulher, e ainda mais uma turma que é predominantemente feminina, os problemas que vocês enfrentam, né? Enquanto membros de uma minoria, infelizmente. Mas eu acho que o problema é muito pertinente e muito presente no dia a dia. Justamente essa desigualdade de poder. Eu acho que você foi brilhante aí na tua pesquisa inicial de ter achado essa expressão, né? Que resume bem o papel árduo que a mulher sofre, especialmente no que diz respeito a trabalho e colocação social, né? Sim, eu achei interessante. E aqui, assim, me ocorreu agora, né? Nós estamos falando de mulher branca caucasiana, que já sofre uma série de obstáculos. Agora, imagina a mulher negra da periferia dos grandes centros, da periferia da sociedade, né? Olha a Marielle Franco aí, uma heroína para esse país, né? Legal, professor. Eu buscaria esse tipo de abordagem, viu, Pamela? Porque ele também o que eu poderia acrescentar... Pois não, desculpa. Ele fala sobre essas mulheres de minorias, as mulheres idosas, as refugiadas, imigrantes, né? Então, assim, eu não sei se é o caso, mas eu acho que a gente poderia dar uma busca em cima disso. Concordo. Tá me ouvindo, né? Estou. Ótimo. Eu concordo, porque é um tema muito presente e muito relevante. E se eu pudesse sugerir fontes de pesquisa, eu também sugeriria sempre o levantamento de dados. Os números, eles são muito importantes para que o leitor, para que o ouvinte compreenda o contexto do problema, né? Compreenda como que a questão está colocada hoje,
Óbvio que se vocês do grupo também quiserem fazer uma pequena digressão histórica, eu acho que é sempre importante, isso para todos os grupos, turma, tá? Ouçam todos. É muito importante que nós dediquemos aí pelo menos uma página bem escritinha a dizer as mazelas que a mulher tem sofrido, por exemplo, do século XVIII para cá, para não voltar também lá no Egito Antigo, né? Porque daí fica muito anacrônico. Mas as dificuldades da mulher na modernidade, como que é o tratamento do menor, né? Do adolescente na modernidade. Você vai encontrar pesquisas maravilhosas, por exemplo, demonstrando que o adolescente já foi punido feito adulto no Brasil, né? A política, por exemplo, que era da FEBEM. Na questão prisional, como que se desenvolve, não é, o raciocínio da necessidade da prisão. Depois, com relação à liberdade de expressão e fake news, sempre foi assim, no passado era diferente, para que o leitor também tenha um contexto histórico do problema que é colocado perante a sua análise, né? A mesma coisa com o tratamento dessas pessoas que têm o desvio desvio psicológico e são classificadas aí como psicopatas ou pedófilos, né? Enfim, para que, claro, naquilo que for possível encaixar, porque o que não der também não adianta, né? Ficar insistindo. Mas sempre que é possível, eu acho bacana, porque dá um colorido bonito para o trabalho, né? Eu sou amante da história, então eu acho que tudo tem que ter um pouquinho de história, né? Mas, pois não, Pamela, eu te interrompi sem querer. Não, eu ia dizer que o grupo tinha sugerido fazer esse levantamento dos direitos adquiridos pelas mulheres ao longo dos anos. Olha, ótimo. Muito bom. Exatamente. Então, Porque daí nós vamos mais ou tendo menos um isso que a gente panorama. tem. Então, legal. E talvez nós cheguemos à conclusão, nesse tema da mulher, que ela realmente tem direitos, abstratamente falando. Abstratamente falando. Agora, entre a previsão abstrata e a concretização disso, existe um caminho ainda longo, tortuoso a ser seguido, né? Sim, verdade. Porque tem o Norberto Bobbio, né? Não sei se já estudaram o Norberto Bobbio em filosofia jurídica. É Norberto, né? Uma vez eu apliquei a prova, teve um colega que colocou Roberto. É Norberto Bobbio. Mas o Norberto Bobbio mesmo, que é um filósofo italiano, né? Ele diz, já tem direito. Chega de consagrar direito. Chega de escrever no papel direitos. Nós precisamos que esses direitos agora sejam concretizados, que eles encontrem a vida real, né? E aí os desafios imensos que são colocados. Eu te ajudei, Pamela? Ajudei, viu, grupo? professor? Bastante. De Anotei aqui as verdade? dicas. Uhum. Tá ótimo. Muito obrigado, professor. Beleza, eu que agradeço. Pessoal, e para todos os grupos eu ressalto e repiso. Não precisa esperar chegar quinta-feira para a gente ter essa conversa. Eu tô online o tempo todo, né? Pelo menos até meia-noite, 1 hora, eu tô aí estudando, fazendo minhas coisas, e nada me impede de responder uma dúvida ou uma sugestão que possa ser pedida. A gente está aqui para isso. Se eu não tiver a resposta na hora, eu vou. Se eu não tiver a resposta na hora, é ótimo, né? Parece que é o sabichão da paróquia. Óbvio que muitas coisas eu não teria a resposta na hora, mas eu vou pesquisar também, porque isso me interessa muito também em termos de crescimento da minha cultura jurídica, não é, do meu conhecimento a respeito desses temas. Eu, sinceramente, espero tê-los ajudado a todos, tá? Se ficou alguma coisa aquém, fica à vontade para usar o microfone, tá? Ou manda no WhatsApp, enfim, nós estamos aí para isso. E na turma de Direito Civil, só um pequeno parênteses, eu mandei lá uma ilustraçãozinha com a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Vocês conseguiram abrir? Funcionou lá?
E até peço desculpa pela intromissão, né? Porque acredito que vocês já sabem aquilo, mas eu coloquei lá uma informação. Joia até aqui, turma? Me ajudem. Tudo ok? Tranquilo. Tranquilão? Tá ótimo. Então, nós vamos aí, ao longo do tempo, batendo esses papos, fazendo as pesquisas, e a gente vai refinar. Eu tenho certeza que serão 5 trabalhos excepcionais, excelentes, não é? Que vão aí contribuir muito para a nossa comunidade regional, para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento a respeito, né, desses temas que nós nos propusemos a pesquisar. Vai ser sim, serão sim, tenho certeza. Bom, acho que com isso então a gente pode finalizar. Repito que o cronograma e o projeto estarão à disposição ainda essa semana para vocês poderem utilizar. Tá bem? Eu vou interromper aqui a gravação. Quem não pôs presença ainda, por favor, dá tempo. Tá, interrompi então.